paz. Tudo bem com os irmãos? Amém? Graças a Deus. Quero compartilhar com vocês. Antes disso, Daniel me lembrou aqui, nossa caixinha ali do ar-condicionado ficou pronta, a parte elétrica ficou pronta. Ficou pronta ontem à tarde. O rapaz veio cá, terminou. Deu certo porque o rapaz do salão de beleza aqui embaixo era o único que tinha o sistema trifásico e ele resolveu trocar conosco, né? Então, deu uma adiantada e agora nós vamos para o segundo e último passo, amém? Então, se Deus quiser, em breve estaremos aí com o nosso ar e os irmãos que estão lembrando também, os irmãos que estão contribuindo, daqui a pouco já vence aí a nossa segunda parcela, amém? Compartilhar a palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 15. Lucas capítulo de número 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, amém? Antes eu queria que você fechasse seus olhos, quero orar por nós. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui expostos ao Senhor, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Eu peço, Deus, que o meu coração e o coração de todas as pessoas, os meus irmãos que estão aqui, possam estar abertos, para que a Tua palavra realmente possa preencher o nosso coração. Tua palavra, ela traz luz, Tua palavra traz vida. Então nós pedimos ao Senhor, que o Senhor nos enche da Tua vida agora com a Tua palavra. Peço que toda distração que caia por terra em nome de Jesus, e que a nossa mente esteja cativa ao Senhor e aquilo que o Senhor quer falar conosco, no nome de Jesus. Amém? Lucas 15, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, queria que você prestasse bastante atenção, fique concentrado e deixe o Espírito Santo falar com você. Todos os publicanos, versículo 1, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo a vocês que da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém? Quantos aqui conhecem essa palavra? A maioria, né? É uma palavra conhecida. Eu queria compartilhar algo que Deus colocou no meu coração nessa noite. Eu não sei se vocês já participaram de uma entrevista, dessas entrevistas de trabalho, mas tem algumas entrevistas que a psicóloga, ou quem está fazendo a entrevista, pergunta assim: se você fosse um animal, qual animal você queria ser? Alguém já recebeu essa pergunta? Já, não é? Se você fosse um animal, qual animal você queria ser? Tem um corajoso aí que pode me falar? Qual, Cristiano? Qual? Girafa? Posso saber por quê? Vê tudo por cima. Verdade. Tem outro corajoso aí? Uma corajosa? Cachorro? Qualquer situação, cachorro. Isso aí eu nunca tinha pensado, não. Um cachorro, nunca tinha pensado. Geralmente a gente escuta que queria ser leão. Queria ser leão, né? Águia.
não é? O pessoal fala que queria ser águia, não, ver tudo por cima também, igual o Cristiano falou ali. Hã? O André queria ser uma ovelhinha. E é justamente isso que eu queria falar. Olha, se tratando de nós na palavra, você sabia que Jesus nos trata como ovelhas? Interessante, né? Sempre que Jesus, nas parábolas, aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus aqui ele está nos tratando como ovelhas. E antes de eu entrar no texto, me deu uma curiosidade de saber um pouco mais sobre as ovelhas. O macho da ovelha é o carneiro. Aí, ó, então não só eu que não sabia algumas coisas sobre ovelha. O macho da ovelha é o carneiro. É, que tem chifre. O filhote da ovelha com carneiro é o cordeiro. André falou bezerro. Olha só. Então, algumas curiosidades, ó. A ovelha tem como macho o carneiro, que tem como filhote o cordeiro. É uma coisa que eu confesso que eu também confundi, essa questão de bode, bezerro, carneiro, cordeiro. Agora, umas características da ovelha, olha, elas são inteligentes e elas são capazes de reconhecer as outras ovelhas do rebanho. Só que tem algumas coisas na ovelha também. Elas têm um problema de visão. Não sei se os irmãos sabem, parece que a visão delas é meia distorcida. E a Shirley falou um negócio aqui interessante, aqui, eu até mostrei para amigo. Porque a ovelha, querido, é totalmente dependente de alguém. E a Shirley acabou de bater aqui, seja dependente, seja dependente, seja dependente. Eu peguei e mostrei para a amiga ali, eu falei assim, olha, é isso aqui. Então, uma das características da ovelha é qual? Ser dependente. A ovelha, ela depende de quem está a guiando. E olha que interessante, Jesus, nesse texto que nós estamos lendo, a Bíblia começa o capítulo falando que Jesus estava falando para os publicanos e os pecadores. Quem eram os publicanos e os pecadores? Eram pessoas que não conheciam e queriam ouvir, né? Ficaram sabendo o que Jesus estava fazendo e se achegaram até ele para ouvir. Então era gente de todo tipo. Ouviram falar de Jesus, não conheciam, Jesus está curando, está fazendo isso, aí a Bíblia fala que Jesus foi para um certo lugar falar, e esses publicanos chegaram, os pecadores começaram a encher aonde eles iriam falar. E também tem os escribas e os fariseus que também estavam lá, que eram quem? Eram pessoas que achavam que conheciam Jesus, mas eles estavam lá o quê? Para criticar. Então quando Jesus começou a falar, os escribas e os fariseus começaram a falar assim, olha, esse homem aí é doido, ele fala com pecadores. Então os pecadores e os publicanos foram para ouvir, que eram pessoas de todo tipo, e os fariseus foram para criticar Jesus, porque Jesus estava falando com os pecadores. A Bíblia traz para a gente uns detalhes tão interessantes, né? Então, quem que eram os fariseus e os escribas ali? Eram os religiosos. Se fosse no tempo de hoje, era, por exemplo, se fosse entrar um mendigo na igreja, o escriba fariseu falou, opa, deixa entrar na sua igreja, e não, opa, o cara está sujo. E esse não era. Jesus vendo ali que os escribas e os fariseus estavam pensando, Jesus vendo ali que os publicanos e os pecadores estavam ali doidos para ouvir, Jesus falou assim, vou contar para vocês uma parábola. Aí ele vai falar assim, olha, qual de vocês, aí começa a parábola que nós lemos. Qual de vocês tendo 100 ovelhas, e estivesse andando com elas, e uma se perdesse, qual de vocês que não iria atrás dessa ovelha? Olha que interessante. Talvez, querido, se fosse um de nós, pensava assim, pô cara, eu tenho 100 ovelhas, se perdeu uma,
Deixa ela para lá, ué. Ainda tem 99. Mas o detalhe aqui que a parábola fala que o bom pastor foi aquele que foi atrás da ovelha que estava perdida. Olha uma coisa que é interessante a gente saber. Primeira coisa, Jesus tem um rebanho. Amém? Jesus tem um rebanho. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós somos o rebanho de Deus. Amém? Você se alegra com isso? Quanto se alegra de fazer parte do rebanho de Deus? Amém? Fala para o seu irmão do seu lado, ovelhinha. Ovelhinha. Olha só, nós somos parte do mesmo rebanho. Olha que privilégio. Então, querido, é como se nós fôssemos, vamos supor que aqui tivesse 100 pessoas, e se estivesse aqui, todos aqui me ouvindo, e uma se perdesse. E é nesse detalhe que eu queria falar com vocês. Olha, Jesus, ele é o dono do rebanho, mas eu queria compartilhar com vocês aqui sobre a ovelha que se perdeu. Sabe por quê, querido? Nós somos do mesmo rebanho, mas muitas das vezes nós estamos aqui no rebanho, dentro da igreja, fazemos parte do rebanho, mas às vezes nos perdemos. Às vezes você está aqui hoje sentadinho me ouvindo, cantou, está todo feliz, mas talvez você está perdido, ou espiritualmente, ou naturalmente, ou emocionalmente, ou financeiramente. Talvez você está aqui, ó, você faz parte do rebanho, mas às vezes, mesmo fazendo parte do rebanho, às vezes você se perde, às vezes nós nos perdemos. E às vezes a gente vê que o rebanho está indo, e às vezes a gente está assim, puxa vida, por que está todo mundo avançando e eu não estou avançando? O que está acontecendo? É que muitas das vezes que nós nos perdemos no meio aí da caminhada. Eu não vou perguntar aqui, mas eu sei que tem muitas pessoas que nasceram no lar evangélico, mas resolveram dar uma passeada por aí. Uma vez eu fui numa clínica, uma clínica psiquiátrica, e eu fiquei impressionado, porque lá, eu não vou falar 100% não, mas 90% eu acho das pessoas que estavam lá, eram pessoas desviadas, ovelhas que se perderam. Se você for pregar no carnaval, igual tinha evangelista de carnaval, você faz, quando você vai ver, a pessoa fala, eu era crente, eu era ovelha, mas me perdi. No carnaval, se você for fazer um evangelismo de carnaval, querido, você vai ver lá, uma vez quando eu estava no seminário, nós tivemos uma aula lá, que o professor falou, nós vamos evangelizar ali na rua agora, lá no Prado, nós saímos para a rua. Querido, toda pessoa que a gente parava, começava a falar de Jesus, ia falar, não, eu já fui. Querido, isso é triste, é ou não é? Às vezes uma pessoa não conheceu, que é a pessoa que não conhece, que não faz parte do rebanho, aí você prega para ela, e tal, o coração dela se abre, aí ela fala, nossa, agora eu quero fazer parte desse rebanho. Mas é tão triste quando você fala com uma pessoa, a pessoa fala assim, eu já... E ainda tem aqueles, não sei se com vocês acontece, tem aqueles que falam assim, não, eu já sou batizado. Não tem? Tem muitos que falam assim, não, eu já sou até batizado, cara. Olha, meu irmão, mas por que você não está no rebanho? Se perdeu. Sei que tem muitos aqui que se perderam. E talvez tenha alguns aqui nessa noite que talvez estão perdidos. E eu separei 3 coisas aqui sobre por que muitas das ovelhas se perdem. Primeiro deles, que a Shiren falou, porque
querem se tornar pessoas independentes. E olha, pessoas independentes quebram a característica da ovelha, porque a ovelha é dependente do seu pastor. Então a primeira ovelha que resolve dar uma passeada, que se perde, é a ovelha que quer se tornar independente. Você já viu a ovelha independente? É aquela que não quer ouvir conselho. Ela não quer, não, ela acha que o jeito dela é o jeito certo. Às vezes ela toma uma correção, ela vai e resolve, fala, não é assim não. Às vezes ela recebe uma palavra, uma orientação, ela recebe, fala assim, ó querido, caminha desse lado de cara, fala assim, não, que pastor, aquele irmão, não, esse cara é líder de célula, está achando que é melhor. Não, eu vou andar daqui. Ela acha que os conselhos não são suficientes. Ela acha que os conselhos não são eficazes e ela resolve se tornar uma ovelha independente. Talvez você está pensando assim, opa, quem sabe esse é o motivo que eu estou meio perdido. Quem sabe eu ouvi um conselho que era para fazer assim. Quem sabe Deus já orientou a fazer assim, e eu estou insistindo em fazer do meu jeito. É maravilhoso quando você está preparando algo e Deus vem e confirma. Quando a Shirley insistiu em falar aqui, ser dependente, eu falei, é isso, querido. Talvez você está aqui nessa noite, presta atenção, talvez você está aqui nessa noite, e algo simples como a Shirley falou aqui, algo simples que você precisa resolver na sua vida, algo simples que você precisa resolver no seu trabalho, algo simples que você precisa resolver no seu casamento, é simplesmente depender de Deus. Fala para o seu irmão, não seja uma ovelha independente. Ou melhor, fala para ele, ser independente não é ser ovelha. Então a primeira coisa é essa. Primeira coisa que faz uma ovelha se perder. Primeira coisa que talvez você dentro do rebanho você pode se perder. É quando você resolve ser independente. Segunda coisa, as ovelhas que tiram os olhos do pastor. E esse pastor aqui não sou eu não. Nem o Denilson, nem a Andréia. É quando a ovelha resolve tirar os olhos de Jesus. Já aconteceu isso? Já viu quando você fica assim, cego espiritualmente? Tem pessoa que fica cega espiritualmente. Outro dia eu vi um cara que eu gostava muito, ele fazia pastorzão, é um cara até engraçado, cara, eu gostava das brincadeiras dele, gostava dele tocando. Outro dia eu vi ele, eu falei, cara, o cara ficou cego espiritualmente, parece que ele simplesmente enlouqueceu. Querida, a Bíblia fala assim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. É isso que a ovelha dependente precisa fazer, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Ovelha, não tire os olhos do pastor. Não tire os olhos do pastor, porque a Bíblia fala assim, olha, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando você tira os olhos do pastor, fica fácil de você se perder. Talvez você está assim, não, cara, eu estou meio perdido.
De repente, querido, é porque você tirou um pouco os seus olhos. Diga comigo, olhando firmemente para Jesus. Diga, mais uma vez, diga, olhando firmemente para Jesus. É isso. E isso, querido, não tem tempo de igreja que determina não, que às vezes você fala assim, não, mas eu sou ovelha desde que eu nasci. Não, já nasci um cordeirinho. Se no momento da sua caminhada, você tirar os olhos do bom pastor, fica fácil de você se perder. Quantos aqui conhecem uma ovelha que se perdeu? Várias. Pessoas que estavam aqui, ó, nesse banco, nessas cadeiras. Vizinhos, amigos de trabalho, familiares. Familiares que, ó, estavam ali no rebanho, quando pensa que não, quando você que é ovelha, olhou para o lado, que é uma das características da ovelha é essa, ela reconhece as ovelhas do rebanho, pensa não, você olha para o lado, opa, cadê, opa. Sumiu. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Tem problema? Tem, mas eu estou olhando firmemente para Jesus. Tem circunstâncias? Tem, mas eu estou olhando firmemente para Jesus. Tem dificuldades? Tem, mas eu estou olhando firmemente para Jesus. É isso que precisa ser o nosso passo como ovelha. Terceira coisa, ovelhas que são atraídas pelas coisas do mundo. Imagina essa ovelha que se perdeu. Eu parei para pensar, eu falei, cara, o que essa ovelha, que fez essa ovelha sair do rebanho? O que fez? Aí vem no meu coração, eu falei, ela se tornou independente. Aí depois veio no meu coração, ela tirou os olhos do pastor. E depois veio no meu coração, ela foi atraída pelas coisas do mundo. Sabe aquela ovelha que ela até tenta, mas as coisas do mundo sempre fazem ela se perder? Tem ovelha que tenta, mas as coisas do mundo parecem que são maiores. E puxa. Alguns vícios, prostituição, pornografia, alcoolismo, são coisas que às vezes a pessoa, a ovelha está lá firme, aí pensa que não, me perdi, por quê? Porque eu fui atraído. Tem aquela história que a gente conhece do porco que lava para ficar igual a ovelha, e lava, aí ele fica limpinho, pensa que não, ele vê um poço de lama e tchá. Porque ele não é ovelha. É o porquinho, vão lavar ele, vão pegar um tanto de lã e colocar. Que aí ele entra no meio das ovelhas e vai seguindo, aí fizeram com um porquinho, colocou um tanto de lã nele, de algodão, lavou ele direitinho, falou assim, essa agora é a ovelha, tá porquinho? Aí o porquinho entrou no meio, quando ele viu um poço de lama, saiu do meio do bando e ó, eu sou um porquinho. É às vezes o que acontece, querido. Pessoas que são atraídas pelas coisas do mundo. Pessoas que até falam assim, não, cara, eu quero. Até estão caminhando, aí quando pensa que não, se lançaram. Ovelhas perdidas do rebanho. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para você.
O texto fala que Jesus estava falando na parábola e falou assim: olha, qual de vocês, que se a ovelha não perder, vai atrás dessa ovelha, e quando a encontra, olha querido, olha como que Jesus é, olha como que o amor, que a graça de Jesus, a Bíblia fala, o texto fala que, quando a encontra, a coloca nos ombros. Você já imaginou isso, querido? Você está fora do rebanho, todo perdido, achando que para você não tem solução mais, aí o dono do rebanho, o pastor sai, deixa o rebanho lá, não significa que ele esqueceu, não, ele deixa o rebanho lá e fala: cara, eu preciso ir atrás, e quando ele vai, a Bíblia fala que ele pega nos ombros e sai com alegria. Que pastor é esse? Só pode ser Jesus. Pegou e fala que alegremente colocou a ovelha nos ombros e voltou para casa. E quando ele voltou para casa, ele chamou, a Bíblia fala que ele chamou os amigos e os vizinhos, né, outros pastores, e falou assim: olha, vem comemorar comigo que eu estou muito feliz. Mas por que você estava feliz? A ovelha que estava perdida, eu a encontrei. Você se alegra com isso? Quantos aqui já se perderam e foram achados? Eu fui, querido, eu nasci na igreja. E quantas vezes que eu me achei perdido, eu senti Jesus me pegando pelos ombros e me trazendo de volta a visão. Querido, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus quer restaurar a nossa visão. Jesus quer nos tornar dependentes dEle. Jesus quer nos tornar dependentes dEle em todas as situações. Jesus quer nos fazer ovelhas que dependem dEle para dar cada passo. Jesus quer nos fazer ovelhas que vai dar um passo e fala assim: pode pastor, pode pastor, pode. Talvez você está aqui nessa noite e está passando um período que você está meio independente. Olha, o bom pastor está aqui nessa noite para te pegar pelos ombros e te trazer de volta para o rebanho. Talvez você está aqui, sua visão está um pouco distorcida, você está meio perdido, você está dando uma olhada para lá. Jesus, o bom pastor, está aqui nessa noite para restaurar a sua visão e te trazer de volta para o rebanho. Talvez você está aqui e as coisas do mundo estão te prendendo. Talvez você até quer, mas tem um vício que está te segurando. Jesus, o bom pastor, está aqui nessa noite, e Ele pode e quer quebrar todo o vício na sua vida e te trazer de volta para o rebanho. Porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu amo esse texto. Deus quer nos trazer de volta. E o texto termina, ele fala assim: olha, há mais alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Aí o que ele está dizendo com isso? Que a alegria, a felicidade, a regozijo, quando uma ovelha que estava perdida é restaurada por meio do rebanho. A alegria, a júbilo. E às vezes, querido, a ovelha que está perdida, ela sente assim, indigna, né? Isolada, ela acha assim: me perdi, agora vai ser tão difícil de eu achar o rebanho de volta. Vergonha, não, como é que eu vou voltar?
não caí de novo. O pessoal me abraçou tanto e eu vacilei de novo, querido. Você faz parte do rebanho. E o rebanho está aqui te esperando. O rebanho está aqui esperando o pastor chegar com você nos ombros para a gente fazer a festa junto e falar: olha, a que tinha se perdido, ela foi achada. Vamos andar, vamos continuar a nossa caminhada. Somos 100 novamente. Antigamente tinha uma música que falava: eram 100 ovelhas. Aí fala: e as 99 deixou a brisa. Aí no ônibus, quando a gente ia para o acampamento, a gente ficava: e as 90, eu ia até chegar na primeira. E as 75. Mas graças a Deus, que o bom pastor tem alegria em trazer as ovelhas de volta. Graças a Deus que nós estamos aqui. Eu fui restaurado por este amor, você foi restaurado por este amor, e você que se sente perdido nessa noite, Deus te trouxe aqui para te dizer: olha, você faz parte do meu rebanho. Eu tenho alegria em te carregar nos ombros, em te fazer caminhar. A minha alegria, eu vou chamar todo mundo para festejar, porque você está aqui de volta. Seu lugar é esse, seu caminho é esse. Dependa de mim, ore firmemente, porque eu sou o bom pastor, e o meu prazer é te ter aqui, caminhando comigo. Você que estava, porque em nome de Jesus você não está mais. Você que estava se sentindo perdido, Deus te trouxe de volta nessa noite. Ah, mas estou envergonhado. Não tem importância. Ah, mas o que eu fiz foi... Vem cá, que aqui eu vou te restaurar. Ah, mas eu tenho um vício que só quando... Você já viu aquela pessoa que fala assim: cara, eu só vou para a igreja quando eu parar de fumar? Já ouviu essa pessoa que já falou assim: ah, eu quero muito voltar, quando eu parar de fumar, quando eu parar de beber, quando eu parar disso eu vou. Querido, é na comunhão que o Senhor ordena a sua bênção. Vinde a mim os cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Pode vir, meu irmão. É aqui, ó, é no meio do rebanho que você vai ser totalmente restaurado. Não precisa achar que você está... Não, querido, todos nós aqui, cheios de erro. Cheios de erro. Mas todos restaurados dia após dia pelo bom pastor. E eu quero orar por você, que talvez está se sentindo perdido. Quero orar por você que está se sentindo... que estava se sentindo independente. Queremos orar por você que está com a visão um pouco perdida. E queremos orar por você que estava agarrado com algum vício, alguma coisa do mundo que tem te prendido. Nessa noite o Senhor quer restaurar o seu rebanho. Nessa noite o Senhor quer te trazer de volta para casa. Amém? Nesse mesmo capítulo, esse capítulo é maravilhoso. Chegar em casa você lê que nesse mesmo capítulo tem a dracma perdida, tem o filho pródigo, e todos eles, é maravilhoso que o filho pródigo, quando ele está perdido, quando ele volta, a Bíblia fala o quê? Que o pai fez uma festa. Todos os textos mostram o amor, a graça de Deus e o quanto Ele quer te ver bem. Amém? Você pode ficar de pé? Cantar Infinito Amor? Quero chamar os instrumentistas aqui. Vamos cantar Infinito Amor, porque é isso que Ele tem para nós. Feche seus olhos, quero orar por você. Que toda a igreja estivesse em espírito de oração agora. Amém? Quantos meninos preparam ali? Feche seus olhos.
Comece a orar primeiro por você, por você. Talvez algum dessas 3 coisas que eu falei aqui, talvez você está um pouquinho assim, olha, Deus te achou aqui nessa noite. Deus te trazendo aqui nessa noite. E talvez tenha alguém aqui nessa noite que não se sente ovelha. Talvez você está aqui nessa noite e ainda não teve um encontro real com o bom pastor. Nessa noite, o Senhor Jesus quer te trazer para o rebanho. Nessa noite, o Senhor Jesus quer se revelar a você. Talvez você não faz parte do rebanho ainda. Talvez você é ovelha e está perdida. E talvez você nem é ovelha ainda. O bom pastor está aqui para restaurar o seu coração nessa noite. Comece a orar. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Abre o seu coração. Fala com Deus. Fala, Senhor, eu quero depender do Senhor. Eu quero ser uma ovelha que depende do Senhor para todas as coisas. O texto fala que houve arrependimento. Talvez você, igual a Shirley falou aqui, quanto que ela se arrependeu por não ter dependido. A Bíblia fala, querido, que há festa no céu quando há arrependimento. Fala com Deus, fala, Senhor, me perdoa quando eu fui independente, mas eu quero depender do Senhor para todas as coisas. Eu quero depender do Senhor na minha vida profissional, quero depender do Senhor na minha casa, eu quero depender do Senhor nas minhas decisões. Eu quero depender do Senhor no meu casamento, no meu trabalho. Eu quero depender do Senhor, eu quero ser uma ovelha dependente. Eu não quero fazer com a minha própria força. Fala com o Senhor, fala, Senhor, eu quero ser uma ovelha que tem os olhos firmes em Ti. Eu não quero perder a visão do que o Senhor está fazendo. Eu não quero perder a visão do reino, Senhor. Talvez você é uma ovelha que alguma coisa do mundo tem te atraído, tem te provocado. Em nome de Jesus, o bom pastor, nós quebramos toda a atração do mundo agora, em nome de Jesus. Nós quebramos toda visão errada, tudo aquilo que tem tentado te atrair, tudo aquilo que tem tentado te levar ao pecado, nós repreendemos, quebramos, em nome de Jesus, declaramos você livre. Declaramos você livre nessa noite, para que você possa caminhar com o rebanho. Declaramos que o Senhor está trazendo luz, porque o bom pastor é aquele que traz luz, traz luz, traz luz. O Senhor está consertando a sua visão nessa noite. O Senhor está restaurando visões nessa noite. O Senhor está restaurando visões nessa noite.